noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso podcast, o PodStart, do Grêmio Estudantil Day Start. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado Gilson e nós vamos falar um pouco sobre Setembro Amarelo. Boa noite, sou o Gilson, estamos aqui para conversar um pouco sobre esse tema, tá certo? E vamos trocar algumas ideias, responder as perguntas e é isso aí. Primeiramente, Gilson, de qual sala você é mesmo? Sou o terceiro C do ensino médio. Ah, eu sou do terceiro D, inclusive, Sim. Do ladinho uma da outra. Sim, do ladinho. O que você entende de Setembro Amarelo, assim, qual é a sua concepção de Setembro Amarelo? Tá, vamos lá. Setembro Amarelo, pra mim, pelo menos na minha concepção, não seria exatamente só para um mês, tá certo? É claro que é um mês para conscientização, onde o pessoal vai, tipo assim, pegar mais pesado nesse tema, conversar mais, falar todos sobre os canais de prevenção e tal, que é uma forma de ajudar, claramente, todos que têm esses tipos de problemas, que tem durante o ano e ela pode ali, entendeu, ter um acesso mais especial a esses tipos de canais. Só que, assim, não é exatamente o que acontece, tá certo? A gente nota aí por muitas vezes, principalmente na internet, é a questão da hipocrisia sobre pessoas específicas falarem sobre esse tema no setembro e depois mudarem totalmente de assunto, entendeu? Mudar totalmente de ideia. É tipo o mês do orgulho LGBT, né? Que Exatamente. O pessoal usou as lojas, enfeitaram, colocou arco-íris na porta, dentro das lojas, as roupas todas coloridas, uma atrás da outra ali para formar um arco-íris. Mas acaba que, na verdade, eles não estavam nem aí, só estavam vendendo os produtos, usando o mês em si, né, como um marketing. Exatamente, acabou entrando como um plano de marketing de várias empresas. Algumas não entraram nesse ramo, claro. Mas, assim, grande parte das empresas que são, como eu posso dizer, para o público mais jovem entraram nisso, para colocar como representatividade, mas na verdade foi mais um plano de marketing, sim. Uhum. O Setembro Amarelo ele iniciou lá nos Estados Unidos, né, com o jovem Mike Emmer. Uhum. Ele se suicidou quando ele tinha 17 anos. Sim. E aí, foi aí que começou o movimento em si do Setembro Amarelo, porque foi depois desse acontecimento que as pessoas começaram a visitar o túmulo dele, começou a levar flores, começou a levar cartões e lacinhos, né, com laço amarelo. E nos cartões era justamente, falar às vezes ajuda, né? Então, falar salva, coisas nesse tema, nesse sentido, né? Uhum. E aí acabava que... E aí foi assim o início, e acabou que foi percorrer o mundo inteiro, né? Sim. E, a gente não vê mais isso hoje em dia, né? Uhum. Mas a gente vê muito a questão do Setembro Amarelo, principalmente nos corredores da escola, né? Exatamente. Então, como você vê isso no nosso dia a dia na escola em si? Tá, eu vou colocar aqui como exemplo algo que, tá acontecendo na escola em si. Eu não vejo o pessoal passando nas salas conversando sobre o assunto. É mais, é como se fosse mais uma obrigação colocar aquilo por causa do mês. E é isso, deixa lá. Não tem um programa, um projeto em si parado e flexionado para isso. As pessoas sabem o que está acontecendo, tá tudo tematizado e tal, mas ninguém está falando sobre, entendeu? Eu acho que assim, tudo bem, tá tudo tematizado, mas poderia ter algum projeto, alguma palestra, algo do tipo para falar sobre. Eu sinto falta disso um pouco. Mesmo que algumas poucas pessoas falem, eu ainda sinto bastante falta de mais presença e atenção para isso. Antes a gente via bastante projetos, né, referente a isso, por exemplo, a pessoa que tinha baixa autoestima, né, isso ajudava, porque, querendo ou não, é uma das causas. O Brasil, em si, ele tem a taxa de suicídio, são mais ou menos 32 suicídios por dia. Sim. Isso no Brasil. Segundo a OMS, 32 pessoas se suicidam no Brasil por dia. Então é uma quantidade muito grande, e aí as pessoas acabam que fecham os olhos para isso durante o ano inteiro, aí chega setembro, vamos falar sobre as pessoas que estão se matando. Exatamente. Então, é uma coisa muito hipócrita. Sim. Só que o que acontece? Justamente por isso, o Grêmio Estudantil, por exemplo, esse ano, a gente concordou de que não iria fazer um projeto assim super grande. Por quê? Porque as pessoas já veem como uma coisa hipócrita. E o Grêmio ele já vem trabalhando com ações solidárias, por exemplo, desde o começo do ano. A gente fez aí a nossa festa junina, teve o sopão solidário que a gente fez.
E teve a campanha do agasalho também, e a gente está trabalhando mais com a solidariedade. Acabou que a gente também acabou deixando um pouco de lado essa questão, porém a gente falou sobre a transfobia aqui, eles trouxeram, no começo do ano, trouxeram essa palestra sobre transfobia, sobre homofobia, sobre todos esses tipos de preconceito, trouxeram. Só que acaba que não só aqui na nossa escola, mas em todas as escolas, as pessoas começaram a deixar esse Setembro Amarelo de lado. E tipo, vamos falar só em setembro e é isso. Quando na verdade deveria ser tratado, então, o ano inteiro. Exatamente. E assim, você concorda de que as pessoas têm um meio de trabalhar essa forma, mas só que preferem fechar realmente os olhos para isso? Olha, sim, todos têm um meio ali de poder ajudar alguém que está precisando no momento. Você não precisa fazer muito. Tá ali do lado, talvez observar melhor as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes, a pessoa que você menos espera está passando por alguma coisa muito pesada e você poderia ajudar ela de alguma forma. Um abraço, conversar mesmo. Importante é você estar ali. Tipo, o maior problema que as pessoas enfrentam é achar que elas não têm ninguém para conversar. Elas acham que são invisíveis. E seria muito importante ter alguém que fale: eu tô vendo você, não se preocupa, você não tá sozinha, entendeu? Porque por muitas vezes as pessoas pensam que para sair dos seus problemas elas precisam tirar sua própria vida, o que não é a realidade. Tem uma frase que falam assim: o suicida ele não quer tirar sua vida, ele quer tirar sua dor. Então essa é a conclusão. Então, quanto mais as pessoas se prontificarem a ajudar, se preocuparem mais com o tema, a taxa de suicídio, creio que ela vai diminuir bastante, assim. E muito mais pessoas vão se curar, depressão, ansiedade e afins. Você comentou isso e aí veio na minha mente uma história de que eu vi, era uma pregação, se eu não me engano, mas ou eu não tenho certeza, mas só que assim, ele estava no cemitério e ele começava a falar: você sabe do que aqui tá cheio? Não é só cheio de covas, é cheio de sonhos, de pessoas que mataram os seus sonhos. Eu acho que o suicídio ele é isso. Ele, ao mesmo tempo que você se livra da sua dor, você mata todos os sonhos que você tinha para realizar. E aí, a partir do momento que a pessoa ela mata o próprio sonho, ela tira a própria vida, ela, a gente percebe que a pessoa estava numa situação ali que ela realmente não estava bem. Exatamente. Eu digo por mim, eu tenho ansiedade, tenho indícios de depressão também, então eu faço acompanhamento psicológico e eu realmente falo. Falar ajuda muito, tira um peso das costas, assim, muito grande. E aí, a gente até conhece, às vezes, na escola, alguém, só que a gente tenta ajudar, às vezes, e as pessoas ou fica meio acanhado, vou chegar, a pessoa vai, sei lá, não vai gostar de eu chegar perto. Então, qual seria o meio mais prático, assim, pra gente chegar e abordar as pessoas sobre esse tema? Assim, vamos dizer o óbvio, né? Cada caso é um caso. Pra gente conseguir atingir a maior massa, assim, né? Vamos dizer desse jeito, a gente poderia falar o que a gente estava falando antes. Os projetos, palestras, filmes, vídeos, música, enfim. Aquilo que atinja o pessoal, não de forma direta. Entendeu? Às vezes a pessoa não se sente confortável com alguém falando diretamente com ela. Porque ela vai se sentir meio desconfortável. Pô, tem alguém querendo saber dos meus problemas e tal. A pessoa já tá ali, entendeu? Cheia de coisa na mente. E ela, às vezes ela não vai se sentir confortável em falar abertamente para alguém. Então, eu como sou um cara muito da área artística, faço muito sobre dança, música e afins, seria algo interessante, tanto apresentações, música, teatro, filme, vídeo. Acho que seria uma ótima forma já de começar a chegar nessas pessoas e lembrar o quanto elas não estão sozinhas, elas são especiais. Sim, elas são importantes. E é isso, é uma ótima forma de começar. Depois que as pessoas forem começando a se acostumando com a ideia, forem se sentindo confortáveis, a gente poderia colocar um projeto de trazer algum psicólogo para a escola, coisa que tinha acontecido e tinha iniciado esse projeto, só que acabou não dando para frente. Na verdade ainda tem, né, o projeto aqui na escola. Sim, que é o Psicologia Viva.
Só que, infelizmente, não abrange a escola inteira. Então, são salas selecionadas. O pessoal do Grêmio, a gente tem uma reunião mensal, se eu não me engano, né? E aí, a gente tem uma reunião com a psicóloga. Sim. E aí a gente conversa com ela. Geralmente ela traz algumas palestras referente à empatia, respeito. Porque eu acho que quando a gente fala de Setembro Amarelo vai muito além de só o suicídio. Exatamente. Porque tem a questão da empatia, né? Porque, tipo, quantas pessoas não acabam, querendo ou não digo matando numa forma literal, mas matando a pessoa, ou seja, empurrando cada vez mais a pessoa no fundo do poço por uma palavra maldita. Uma palavra, né, mal falada para a pessoa. Palavras matam. Palavras matam. Da mesma forma que falar ajuda, então palavras matam também. Algumas palavras matam. É bem pesado. Então eu acho que o Setembro Amarelo ele vai muito além do que só realmente falar de suicídio, falar da prevenção, falar dos canais que ajudam a você com isso. Falar também do CAPS, né, que tem lá, é gratuito, as pessoas podem ir lá e ver se conseguem marcar uma consulta. Nas UBS geralmente também tem, né, de graça. E, tipo, vai muito além disso. É um tema muito abrangente, né? Ela cerca muitas coisas do que as pessoas não imaginam. Como você disse, não é só basicamente suicídio, depressão, ansiedade, prevenção. Vai muito além. Não abrange só a pessoa que está ali passando por aquilo. Abrange família, amigos e tal. Que é aquilo que acontece, né? Eu vi um filósofo falando que quando uma pessoa morre, ela não morreu. A pessoa que está viva que morreu para ela. Porque ela não vai receber mais aquele abraço, não vai receber mais aquele beijo. E é o que aconteceria, por exemplo, no suicídio. Você não está matando seus problemas. Você está matando as outras pessoas, digamos assim. Mas, claro, não colocando culpa ou nada na pessoa. Eu sei que ela só quer tirar sua dor. Mas é bom lembrar disso. Ela quer tirar sua dor, seus problemas. Mas lembre-se, esse não é a melhor maneira. Procure ajuda, é importante. Converse com alguém. Sério. É uma fase ruim que todos temos, mas você consegue sair disso. Essa questão que você falou é verdade, porque ao mesmo tempo que eu tô tirando a minha dor, eu acabo colocando essa dor em outra pessoa. Seja na mãe, no pai, nos avós, seja em quem for, os amigos principalmente, né? Eu acredito que, tipo, a maior razão pelas doenças psicológicas hoje em dia são traumas e, querendo ou não, acaba que o seio familiar que a gente vive aí na família brasileira acaba sendo também um pouco dessa causa, né? Porque, por exemplo, ou uma criança que foi abandonada pelo pai, ou a mãe que abandonou um filho. Então isso acaba gerando certos traumas, né? Que conforme a criança vai crescendo, vai desenvolvendo alguns certos de transtornos, né? Você vê lá o transtorno de personalidade. Você pensa que a pessoa ela cria outra personalidade para defender a própria personalidade original dela. Sim. E aí você vê que, tipo, ou seja, os acontecimentos que acontecem na infância dela pode ser um problema que ela vai levar para a vida inteira e vai acabar desenvolvendo uma ansiedade, vai acabar desenvolvendo a depressão, né, que é uma tristeza profunda, uma vontade que você não tem nem de levantar da cama, porque você já pensa, poxa, meu dia já começou e já tá essa merda que tá. Ruim. Já tá então, ruim. É essa questão. Só que, tipo, é que nem você falou mesmo, né? Antes de pensar no ato do suicídio, pensar em procurar ajuda, né? Pensar em ir através de um meio, um canal de ajuda, de assistência. Aqui no Brasil nós temos o 188, né? Que ele é um canal de prevenção ao suicídio. Eu já liguei uma vez, foi assim uma... Eu nunca me senti tão acolhido como numa ligação, porque é difícil. Você liga pra pessoa, você tá falando com a pessoa, você tá normal. Mas você se sente abraçado quando você liga. Eles são muito prestativos. Sim. E eles têm muita empatia. E aí você vai falando ali com eles, você se sente abraçado, acolhido, de uma forma que você fica, como que a pessoa consegue fazer isso pelo telefone? É engraçado, né? Um fato interessante é que assim, você pode estar precisando apenas de uma palavra amiga, uma conversa boa, sabe? Só você tirar uma risada que tira um grande peso das suas costas, assim. E é por isso que, às vezes, na maioria das vezes, isso acontece com os canais do 188. Às vezes a pessoa... Às vezes ela só quer falar, entendeu? Às vezes ela só quer falar, ela fala, se sente bem, e a pessoa do outro lado da linha, ela passa aquele sentimento de segurança, ela consegue fazer esse sentimento, falar que as coisas vão se resolver. Isso é uma coisa muito legal, que ainda
eu ainda tenho bastante fé na humanidade por conta dessas pessoas que trabalham para isso. Tem também, não sei se você chegou a assistir aquela série da Netflix, né? 30 Reasons Why. Acho que Os já. 13 porquês. Nossa, uma série que ela tá aí, ela escancara todos os motivos. Depois ela acabou saindo um pouco do tema em si, né? Ela focou ainda nos transtornos psicológicos, só que ela saiu um pouco do tema do suicídio. Depois, né? Mas só que na primeira temporada lá da Hannah, né? Da Hannah Baker, Sim. você vê as coisas que acontecem, você vê o que um acontecimento, né? Desenvolve tantos traumas e ao que leva. Porque ela fez, justamente, ela fez pra tirar a dor dela. Não foi Sim. porque ela fez porque não, ela tava se sentindo muito humilhada e ela não queria mais passar por isso. Porque se fosse isso era só, né? Ela já tinha mudado algumas vezes, era só mudar de novo. Sim. Mas como era algo que tocou não só ela, mas de uma forma não literal, mas tocou a alma dela, digamos assim, então foi a solução que ela teve. Pra parar de sentir, né, essa dor, digamos que na alma, ela se suicidou. E é uma das melhores séries que retrata, assim, o que eu posso recomendar, né? Que fala sobre o tema do suicídio e que ajuda, querendo ou não, também. É essa série, 30 Reasons Why, da Netflix aí. Não tá sendo paga, inclusive, se quiser patrocinar. Aproveitar, né? É bom a chance. fazer o jabá. Mas e você já conviveu ou conheceu alguém que, tipo, ou tentou ou chegou a cometer suicídio? Cara, é um pouco estranho, mas já aconteceu muito na minha vida. Episódios desse tipo. Já vi muitas pessoas próximas a mim tirarem suas vidas por questões que, se fossem tratadas na época, hoje em dia elas estariam muito bem. Pô, elas estariam voando alto, assim. Porque eram pessoas incríveis mesmo, que tinham um grande desempenho em tudo, eram gênios, são geniais. E tipo assim, eu sempre lembro dessas pessoas com grande orgulho, porque eu sei que elas não queriam ter feito aquilo, elas queriam tirar sua dor, não a vida. E assim, já vi, pessoas próximas, só não tive parentes, mas amigos, muitos amigos meus, eles infelizmente tiraram a própria vida. De formas assim, horríveis, mas eu sempre tento lembrar deles de uma forma boa, das coisas que eles fizeram, porque, querendo ou não, o que eles foram me fizeram ser o que eu sou hoje. Então eu converso muito sobre as pessoas para saber como elas estão, eu ajudo elas em qualquer questão emocional, sabe, eu dou aquele apoio, porque eu não quero perder outro amigo, eu não quero que isso aconteça mais. Então, se eu sempre estou insistindo, às vezes eu posso até ser chato, mas se eu sempre estou insistindo em alguém para tentar ajudar, é por um bom motivo, é de coração. É para que nada de ruim aconteça. É isso. E quando você pratica isso, não é benéfico só pra pessoa, né? Isso é pra gente, faz um bem, né? Sei lá, um alivio de que, tipo, a gente tá aqui, eu tô aqui pra você. Você falava, eu tô aqui pra você, e se você precisar, pode me ligar o horário que for, de madrugada, tiver no trabalho, liga, que nossa, eu atendo na hora, e você faz isso pra pessoa, Sim. Você tá ali pra pessoa. Isso faz um bem, não só pra pessoa, mas pra gente também, né? Exatamente. Eu sinto como se fosse um trabalho resolvido pra mim. Eu fiz uma promessa há muito tempo pra um amigo meu, que infelizmente ele também se foi. Eu fiz uma promessa pra ele que eu ajudaria qualquer pessoa que necessitasse apoio emocional, do que eu poderia ajudar, eu ajudaria. Eu tô mantendo essa promessa até hoje. Isso faz mais ou menos... Isso foi antes da pandemia, uns 3 anos atrás, 4. E eu tenho mantido essa promessa e não vai ser tão cedo que eu vou quebrar ela. Eu vou continuar. Inclusive, se precisarem, alguém da escola estiver vendo isso, podem vir conversar, normal, eu vou ajudar sem problema nenhum. Porque o pessoal tem muito disso, né? Ela vê um adolescente, ela pensa que é muito imaturo, que não vai conversar sobre nada, não tem um âmbito de conversa muito sério, entendeu? Por isso que acho que é muito normal o adolescente hoje em dia não se abrir tanto, pelo tudo que ele vê, entendeu? Ele prefere se fechar pra isso. E principalmente se abrir pra família, né? Exatamente. Porque muitas famílias acabam tratando a ansiedade, a depressão como uma frescura. Exatamente, como uma frescura, falta de Deus. E falta de Deus, eu odeio ouvir isso.
E aí a pessoa tá ali, não, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Nossa, mas por que você é tão ansiosa? Por que você é tão ansioso? Fica calmo. Gente, se acalme. se essas palavras resolvessem, Não teríamos curariam tanto tanta problema. pessoa. Não teríamos tantos A problemas. taxa que de temos. suicídio no Brasil seria muito menor. Estaria muito menor mesmo. E meu, de verdade, eu agradeço muito a uma amiga minha, Letícia, da Zona Norte, porque teve uma época da minha vida em que eu não conseguia nem levantar da cama. Uhum. Foi uma sobrecarga emocional tão grande que eu tive nessa época que eu não conseguia nem sair da cama de verdade. Não estava indo pra escola. Eu repeti de ano também por causa disso, mas eu já estava com problema de coluna também. E aí juntou tudo, o físico com o mental, e aí piorou tudo. Só que essa amiga minha, ela não desistiu. Todos os meus amigos se afastaram, só que ela ali continuou, ficou do meu lado e falava, não, meu, volta, tenta vir pelo menos pra gente conversar, e isso e aquilo. E ela ficava insistindo nisso, até que um dia eu fui, levantei da cama, fui conversar com ela nesse dia. E, nossa, eu lembro de ter desabafado tanta coisa nesse dia que nem eu sabia que na minha cabeça estava passando tanta coisa assim. E eu agradeço muito ela, eu agradeço ela até hoje, ela sabe disso, faço questão de lembrar ela sempre, de que ela foi uma peça, assim, essencial de eu dar o primeiro passo de procurar ajuda. Então, eu acho que às vezes é o que falta, né? Uma pessoa que esteja ali só para o pontapé inicial, digamos assim, para a pessoa conseguir ir lá e dar o primeiro passo de procurar ajuda, que é realmente importante, você ir lá e você procurar ajuda e você conseguir falar não só com um profissional, mas começar a iniciar um tratamento, se for o caso, né? Porque, assim, cada caso é um caso, né? Nem todos os casos, só no diálogo ali conseguem resolver, então algumas pessoas têm que fazer um tratamento, então vai de pessoa, né? Só que o importante é isso, é o pontapé inicial. Exatamente. E aí, você falando dessas pessoas, você pensa, se tivesse dado esse pontapé inicial, se tivesse ido pra frente... acontecido, eles estariam, assim, colocando todos os projetos em prática. Todos. Eu sabia tudo o que eles queriam fazer. Ele tinha um amigo meu, esse é o cara mais incrível, assim. É aquele tipo de pessoa que você não imagina que vai fazer isso. Mano, o moleque, ele tinha um sonho de dançar. Ele dançava. Portanto que é por causa dele também que eu sou dançarino. Ele dançava, mas ele dançava de uma forma tão... Sabe, que ele te prendia. Da forma que ele dançava. E ele dançando. Aí chegou um certo dia que a gente tinha terminado um treino de street dance. A gente tinha terminado. Aí eu fui pra casa, isso era mais ou menos 5 e pouco da tarde. Nessa época não tava tendo aula, né, na escola. Tava, se não me engano, de férias. E aí, isso era 5 horas, mais ou menos 8 horas, eu recebi a notícia que ele tinha tirado a própria vida. E, tipo, foi uma coisa assim, muito do nada, porque ele não deixou... Sabe, ele não falou nada, ele tava brincando no dia. A ficha não cai na hora, né? Não cai, tipo, ele tava brincando, dançando, fazendo a coisa que ele mais amava na vida dele. E poucas horas depois, acabou tirando a própria vida. Só que, tipo assim... Ele tinha potencial para ser, tipo assim, um dos maiores nomes da dança. Que o que ele fazia era incrível, assim. Era muito especial a forma que ele dançava. E eu lembro dele sempre que eu vou dançar. Mas, tipo assim, não da forma que acabou tudo. Mas eu tento dançar da forma que ele dançava. Transmitir o que ele transmitia. Continuar por ele, no caso. Continuar por ele. Porque você conseguia perceber tudo aquilo que ele queria transmitir. Raiva, tristeza, alegria, tudo que ele queria transmitir ali na dança ele conseguia. E de uma forma tão sutil, entendeu? Que não parecia uma dança, parecia mais uma conversa com o corpo que ele fazia. Tipo assim, eu era maravilhado em ver aquele menino dançar. E tipo assim, isso me deixa meio triste, essas coisas assim, me deixa meio triste porque são... caminhos, são sonhos que são parados no meio, que poderiam ter se elevado muito mais. E fora que geralmente é das pessoas que a gente menos espera, né? A gente vê aquela pessoa que faz todo mundo rir, aquela pessoa que está sempre ali fazendo um movimento, movimentando as outras pessoas também, e aí quando você vai ver, você recebe essa notícia, você fica... Exatamente. A ficha não tem como a ficha cair na hora, porque não é algo que se espera. Eu achava que era brincadeira, eu falei, gente, vocês estão brincando com coisa séria, pelo amor de Deus. Aí foi quando falaram, não, Gilson, é sério, ele realmente tirou a própria vida.
Só que aí eu ainda não acreditava. Eu tive que ir lá na casa dele pra saber que realmente era verdade. Que ele tinha feito isso. Você falou da brincadeira assim, e aí eu lembrei de uma coisa que agora é muito comum no século XXI, né? No nosso milênio, não sei, geração Z, né? É a geração Z, né? Que é você fazer meme usando a depressão e a ansiedade. E eu acho que é uma das piores brincadeiras, porque aí você está incentivando as pessoas a acreditarem que aquilo ali é uma frescura. Uhum. Você acaba incentivando a pessoa a ver aquilo ali como uma mentira, como algo que você só está fazendo um teatrinho. Isso é verdade. Querendo chamar a atenção. Uhum. Aí, tipo assim, vinha muito essa coisa de falar, né? Que era frescura, não sei o que, falta de Deus. Aí o pessoal começou a levar aquilo na brincadeira mesmo. Falando, não, realmente, é frescura, não sei o que. Ah, eu preciso de Deus. E as pessoas que já tinham esse pensamento reforçaram ainda mais. Ah, tá vendo aí, ó? Confirmaram que era frescura, não sei o que, pareri, pararó. Foi isso. É brincar com a morte. É né? brincar com a morte. É brincar com a vida alheia. Porque não é porque, eu sei que eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas e a pessoa que tá vendo de lá, entendeu? Porque ela já tá acostumada a ouvir isso. Uhum. Só que quanto mais a pessoa ouve isso, mais pesa na cabeça, né? Uhum. Não é só um pesar no consciente dela, no psicológico dela, mas começa a ser um pesar físico, que é aí Sim. que vem, eu acho que dos indícios de que a pessoa já tá cansada daquilo, tá no ponto limite dela. E aí eu acho que isso acaba, a minha forma de pensar é essa. Eu acho que quando a gente faz um meme, faz alguma brincadeira que tem a ver com suicídio, que tem a ver com ansiedade, depressão, a gente só está levando a pessoa mais para a beira do precipício. Uhum. Quando na verdade, mesmo que a intenção seja, não, vou tentar fazer a pessoa rir, tirar ela de onde ela está, mas não, na verdade a gente está acabando empurrando a pessoa mais para o precipício. Você falou isso sobre limite? Aí eu lembrei de uma certa história que aconteceu comigo. Não é tão antiga assim, é até recente. Que a gente tá falando sobre tudo isso, mas a gente já passou por isso. A gente não entendeu? Sobre toda essa hipocrisia, a gente já passou para poder falar. Aconteceu uma certa vez que não foi nem questão da depressão, da ansiedade. Quem não sabe, eu moro só com a minha mãe. E claro, eu preciso trabalhar. Infelizmente, né? Como todo adolescente brasileiro, precisa trabalhar cedo. E a questão é que quando meu pai foi embora, toda essa responsabilidade meio que caiu em cima de mim. Só que não foi minha mãe que colocou. Eu mesmo coloquei na minha mente que eu precisava arranjar um emprego, que não sei o quê, tarará, sustentar ela, né, porque ela já é uma senhoria de idade. E foi isso, foi fazendo, trabalhando e, tipo assim, só aguentando as coisas pra mim mesmo. Então, estudava, trabalhava, passava a madrugada acordado, ia trabalhar e depois chegava para estudar e assim, foi indo. Quando o pessoal da minha sala começou a perceber que algo não estava muito legal, que eu já estava meio, sabe, não tendo muita reação, tanto física, entendeu? Tava tendo muita reação a nada. Foi aí quando chamaram minha mãe e falaram, tá acontecendo isso, isso e isso. Com ele tá meio estranho. E aí eu só comecei a chorar. Chorei, até que entendeu? Era só uma sobrecarga que eu precisava de tirar fora. Que foi chorando. Quando eu terminei de chorar, eu já estava bem. E é por isso que eu sempre falo, principalmente para os homens, que a galera... Eu vou entrar nesse assunto, que a galera fala muito que homem não pode chorar e tal, homem não pode ter fraqueza. Se você precisa chorar, chore. É importante. Você, às vezes, não tem ninguém para conversar e a única forma de você tirar todo esse peso é chorando. Então, não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de falar que você chorou, porque é uma coisa totalmente humana. Tá certo? E eu sei como é essa questão de o homem, ninguém se importa com o homem tem que ser forte e é isso. Não. Você tem seus problemas, você tem seus momentos. E, tipo, aconteceu comigo, tanto que o pessoal, todo mundo começou a achar estranho que eu tava chorando. Que ninguém me viu chorar. Ninguém é acostumado a me ver chorar. Aí, quando aconteceu, todo mundo achou estranho. Aí eu tava meio confuso na cabeça. Gente, por que ninguém tá, entendeu? Tá achando estranho isso? É normal, eu tenho meu momento
E aquele foi o meu limite, eu precisava colocar pra fora, sabe? Sim, é porque isso é implantado na nossa cabeça desde cedo, né? A gente escuta muito dos tios, às vezes dos próprios pais. Sim. Ai, que chorar é coisa de menininha. Homem não chora. Homem não chora. Então é algo que está implantado na nossa mente, na nossa consciência, desde muito cedo. Então são ideais que a gente tá aí para quebrar, né? São coisas que a gente tem, são barreiras que a gente tem que quebrar, justamente para que a gente consiga chegar num estado que a gente entenda que, na verdade, qualquer pessoa é humana, né? Independente se é homem ou se é mulher, qualquer pessoa é humana. Então, Exatamente. vai ter um momento em que a pessoa vai se sobrecarregar, vai precisar colocar tudo aquilo ali para fora. E aí que vem a questão da empatia também, né? Você se colocar no lugar da outra pessoa e entender que não é porque ela é homem ou porque ela é mulher que ela não tem direito de fazer certas coisas, principalmente se for para aliviar o psicológico. Né? Exatamente. Mas só que eu acho que é uma questão que abrange outros tipos de coisas também. Abrange muito tema que a gente pode desenrolar. Muita coisa. Mas eu acho que o que a gente falou até aqui é o essencial, né? É a essência do Setembro Amarelo. Exatamente. Você se colocar no lugar do outro, você entender o que o outro está passando, tentar compreender, não só chegar e falar, não, fica calmo. Tenta compreender um pouco, ou você vê que a pessoa está um pouco quieta, ela não costuma ser assim, tenta ir lá, conversar com ela, ou mesmo que ela não queira falar, chega nela e fala, olha, vou ficar aqui do seu lado, né? Vou estar aqui para você, e quando você se sentir à vontade, você pode falar. Se não quiser falar... Observa ao seu redor. Você tá vendo aquele menininho ou menininha que é mais caladinho? Entendeu? Nem que mesmo não esteja acontecendo nada. Mas se ela tá ali quietinha, sozinha, no canto isolado onde tem muitas pessoas, entendeu? Aprenda a ter empatia de chegar naquela pessoa e criar um papo, criar uma amizade, puxar um assunto. Uma dica principalmente para os professores, né? Que vem, não, nossa, aquele aluno é abençoado, né? Para não falar outra coisa. Geralmente esse tipo de aluno é o que tem algum problema em casa. São os que mais... entendeu? Então uma dica para os professores é tenta observar, tenta chegar, conhecer, conversar, porque tem certos tipos de coisas, certos tipos de palavras que matam. Então, justamente para a gente não acabar fazendo isso, tenta observar, conversar, conhecer antes, né, de agir. Exatamente. Eu, então, agradeço a sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. E o que eu posso falar para o pessoal que está aqui assistindo é, se você tem ansiedade, tem depressão, ou se você tem algum dos sintomas, busque ajuda. Procure ajuda, é importante. Né? Você é especial, você é importante. Tente, sei lá, tô pensando em cometer loucura, liga no 188, eu recomendo. Liga no 188, eles vão te acolher, vão falar com você, e você vai se sentir muito acolhido e isso vai te fazer bem. E eu acho que é isso, né? Eu não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Não, acho que já colocamos tudo na mesa aqui hoje. Então, nós ficamos por aqui. Eu agradeço quem ficou até agora, até o final do vídeo. Peço que curta o vídeo e compartilhe com os colegas, compartilhe com os pais, com os professores que você conhece, compartilhe com as pessoas. E é isso. Precisou de ajuda, fale. Falar salva a vida. E você também ter ali uma palavra amiga para falar para as pessoas, muitas vezes ajuda. E eu acho que é isso, e muito obrigado por ter ficado até o final. Boa noite. Boa noite.